Então, Luciano, eu gostaria de saber, assim, como a criação nasce, como ela surge, em que medida ela se manifesta, né? Isso deve ser certamente alguma coisa muito concreta no artista. É um sentimento que ele tem presente de maneira muito forte. E de que maneira você poderia verbalizar isso? Bom, para mim, escrever é igual beber água, é como se fosse um ato fisiológico. E isso vem porque desde pequeno eu já tinha uma criatividade avançada. Eu já, como você mesmo falou uma vez, eu já era meio gaucho, já era diferente. Aí isso foi aumentando, foi acentuando. Teve dias que eu comecei com a poesia, eu escrevia poesia, porque a poesia é muito fácil, você pode ser dadaísta. O que é o dadaísmo? Sem mais nem menos, você começar a pôr tudo que está na sua cabeça e ir soltando, liberando aquilo lá de uma vez. Aí fiquei algum tempo fazendo poesias. Minhas poesias não usam muito técnica, porque eu sou um livre criador, eu não gosto de ficar preso a técnicas. Se bem que algumas vezes eu coloco rima, para dar uma sonoridade. Mas depois que eu saí da poesia, eu encontrei o que eu realmente queria. Porque eu sempre fui um leitor ávido de romances. Aí o romance me influenciou muito. Alguns como Hermann Hesse, como Thomas Mann, O Capital do Marx. Isso. Já assim, quase pertinho da ditadura, né? Você foi visitar Cuba. Fui visitar Cuba. Influenciado pelas ideias do Karl Marx. Influenciado, Só que em Cuba... Essa viagem, de alguma maneira, frustrou você ou confirmou suas convicções? O que você tiraria de experiência? Bom, eu achava que o capitalismo era algo que ia acabar um dia, que era falho. Mas o capitalismo, infelizmente, não foi criado algo que possa ser melhor do que ele. Eu fiquei decepcionado com o comunismo em Cuba, porque nada funcionava lá, os carros estavam caindo aos pedaços, havia bons médicos lá, mas não tinha infraestrutura nos hospitais, e aquela viagem me deixou assim, diferente na minha ideologia. Mas o que tinha de bom lá é que ninguém era miserável em Cuba. E havia pobre, mas ninguém era miserável, ninguém passava fome, pelo menos o que eu pude ver. Mas havia uma repressão muito grande, e a repressão, para mim que sou escritor, é uma coisa... É como se alguém me torturasse e dissesse assim, você não pode comer, você não pode beber água, você vai ficar preso aqui. Porque criar para mim é uma questão de sobrevivência. Eu tenho um processo de catarse. Quando eu crio, eu me liberto. Eu me liberto dos meus fantasmas. Porque tem alguma coisa que está na minha cabeça martelando, eu falo, peraí, isso não é assim, vamos desmembrar esse problema para ver o que a gente pode fazer de melhor e criar, e deixar... Aí quando a coisa passa para o papel, aí fica mágico. Esses fantasmas, eles são bons, porque eles provocam a criação. Aí que você... Sua convivência com ele. Aí que você está enganada. Eu sou prisioneiro desses fantasmas, eles me pegaram como cativo, e eu não consigo me libertar deles. E esses fantasmas são meus medos interiores que eu demonstro, às vezes complexos de infância, alguma coisa assim. São coisas profundas que estão arraigadas em mim, que eu não posso, que eu não há uma maneira de soltar que não seja pelo processo de criação. Daí você poderia dizer assim, mas aí você está criando outro problema. Você está se tornando escravo da criação. Mas eu não escrevo só por causa disso, eu escrevo por causa das pessoas que eu encontro na rua e me falam assim, pô, seu livro de alguma forma me ajudou. Não, eu vejo a literatura como uma forma de linguagem,
do seu eu, esse eu conturbado, como é de toda artista, uma forma de você se expressar, uma forma de você comunicar alguma coisa muito forte em você, que não é externa, é interna, e que a arte surgiu então como essa nova linguagem, uma linguagem possível, né, de você manifestar esse conflito interno seu. É nesse ponto de vista que eu vejo o fantasma como algo bom, né? Talvez se não fosse por isso você não escrevesse. O que você acha? É um preço que valeu a pena pagar. Se fosse para viver a mesma vida, eu falaria que viveria de novo. Certo. Não me importo com isso, não. Como é que você decidiu fazer o Rapidamente? Rapidamente? Rapidamente foi o seguinte. Eu tinha uma psicóloga que eu me desabafava muito com ela, como é natural com os psicólogos, né? E ela falou assim: você tem muitas ideias que você pode colocar no papel. Aí eu pensei, aí eu rememorei o que tinha acontecido na escola agrícola. Inclusive a gente havia conversado, né, antes. Realmente é que fica parecendo que a escola agrícola é que provocou o Rapidamente, né? Que é um eufemismo que eu uso para designar doença mental. Esse eufemismo. Porque... E também porque todo escritor que se preza usa essa técnica, né, de deixar algo em aberto para que desperte curiosidade no leitor. Porque cada página é uma luta, você está conquistando o seu leitor. De repente, se o livro ficar chato lá pelo meio, a pessoa vai abandonar aquele livro. Ninguém vai insistir. Então é uma luta para você conquistar o leitor. É isso. Eu acho que você foi muito bem sucedido nessa luta, porque eu não consegui largar o livro. Fiquei um dia inteiro lendo. A impressão que tem é que você cria um clima com aquela escola agrícola que o leitor percebe, isso aqui vai resultar em alguma coisa. Isso aqui vai causar... Fica sempre um cheiro de conspiração no ar. Um cheiro de que aquilo ali não está sendo dito pura e simplesmente por dizer. Aquilo ali vai desaguar, vai produzir alguma coisa no final, né? Houve um momento que eu quase parei de ler para ler o final. Ah, é? Tamanha a curiosidade, né? Que bom. Que bom que você gostou. Ah, legal. Mas, Luciano, em que medida a ficção e a realidade aqui você poderia, assim, avaliar? Eu poderia dar um exemplo prático disso. A personagem do livro que chama Vovó Lilica foi inspirada na minha avó. Só que minha avó é católica ferrenha. Só que eu queria dar uma roupagem mais jovial para minha vovó Lilica, no caso. Aí eu pus ela como membro dos wiccanos, que são aquelas feiticeiras que acreditam na deusa, que fazem rituais, que é uma coisa que tem se falado muito ultimamente. E aí aquele personagem ficou mágico, como aquela parte do livro que ele enterra os ovos, aqueles ovos no solo para pedir uma boa colheita à deusa. Os professores, os alunos, professor de educação física que elogiava seu esforço, todos esses personagens são reais. Todos são reais, todos são reais. E eu não precisei trocar o nome dos alunos, porque os nomes dos alunos já eram apelidos, né? Tem uma série de apelidos, alguns até grotescos, mas se você trabalhar, o escritor, se souber trabalhar o grotesco, fica boa a literatura também. Certo. O final do livro é denso, é alguma coisa assim quase que apoteótica, e a impressão que tem é que você veio o livro inteiro preparando para aquilo, né? É a sua ida para Ribeirão Preto, é a experiência que você teve lá no cursinho, Piracicaba, né? Piracicaba, não é? Fala um pouco disso, essa experiência que você teve. Será que a paixão por aquela moça, da qual você foi até padrinho, foi tão grande a ponto de você entrar numa crise
Como é que você avalia? Essa crise veio com o Ribeirão? Essa crise, em que medida ela foi na sua vida, digamos assim, alguma coisa significativa? Aquilo lá para mim, aquela moça foi um amor platônico. E nas minhas crises eu pude perceber que tinha uma ligação forte com ela em relação a tudo que aconteceu, porque o noivo dela, no caso o marido dela era japonês. E eu comecei a desenvolver fobia, é claro, não tem nada contra japonês ou nenhuma raça. Mas quando eu estava, vamos dizer assim, eu achava que japonês era uma máfia, que eles queriam me perseguir. E isso é a prova cabal de que se aquilo lá não resultou no meu problema, pelo menos deu ingredientes para ele. Certo. Há um momento aqui do livro muito bonito que você diz que se não fosse a doença mental, a arte perderia muito, né? Por que você acha isso? Porque eu acho que grandes gênios, para citar um exemplo até que é clichê já, Van Gogh, né? Cortou a própria orelha e pintou um quadro com ele sem orelha, né? Virginia Woolf. O Charles Chaplin tinha traços de maníaco depressivo. São tantos. O próprio Leonardo da Vinci se questiona se ele era assim um pouco com algum problema assim nesse campo. Você acha que o problema mental abre um universo que a pessoa que não convive com o problema não tem? É uma porta, uma entrada para um outro universo, um outro mundo? Sabe por que a doença mental incomoda tantas pessoas? Porque elas veem nela algumas coisas que estão enrustidas nela e que incomodam. Mas, na verdade, abre um portal, mas todo mundo tem a chave, todo mundo tem esse portal dentro de si mesmo, mas não tem a chave. A chave pode ser um problema genético, de casos na família que aconteceu, pode ser também bebidas alcoólicas excessivas, que era o meu caso, eu bebia muito na minha juventude, mas a bebida nunca me trouxe nenhum benefício criador. A bebida me causava depressão. Depressão para poesia funciona bem, mas para prosa de jeito nenhum. Para prosa você tem que estar bem centrado. É um estilo de texto que exige mais do autor, né? Tem que ter mais jogo de cintura para fazer prosa. Muita gente me pergunta, o que você acha mais fácil, Luciano? Fazer poesia ou escrever prosa mesmo? Eu falo assim, poesia é muito mais fácil. Mas você tem que estar com a música, é uma coisa que eu uso no meu processo de criação. A música. Você tem que ouvir uma boa música, aquela música, se você quer escrever um poema épico, tem que ser uma música épica, vamos supor, no meu caso, eu gosto de ouvir música de origem celta. Então aquilo, eu lembro dos bardos, né, que eram aqueles poetas que iam para a guerra. Os bardos, é uma história que me fascina muito, os bardos. Shakespeare era um, né? Luciano, o seu primeiro livro, Corpo Seco, foi premiado, né? Foi. Você pretende submeter esse seu novo livro a algum concurso? Eu já estou pensando aqui com os meus botões o seguinte, como eu falo dos açorianos, eu estou com vontade de descobrir pela internet se tem algum concurso em Açores. Porque aí eu quero mandar esse livro para Açores, rapidamente. Ou então comunicar com a embaixada de Açores no Brasil, se é que tem, né? Não sei. E saber se tem alguma coisa nesse sentido. Porque o Paulo Coelho que eu diga, se a gente não tiver um pouquinho de marketing, a gente, num país que lê muito pouco, a gente tem enrolado aqui no Brasil se a gente não tiver um pouquinho de estratégia para desenvolver nos livros para que as pessoas leiam, né? Bom, a conclusão a que eu chego é que o Rapidamente foi praticamente sugerido pela psicóloga. Mas e o Corpo Seco? Como é que surgiu a ideia? O Corpo Seco foi um amigo que sugeriu também. Ele falou assim, você pode criar. Eu nunca tinha feito nada até então, né?
Você pode fazer um livro sobre o corpo seco, é uma lenda interessante. Aí eu fiquei meio desacreditado na hora que ele falou isso. Será eu escrever um livro? Eu só